Olá, terceiro ano, dando início à nossa segunda semana do nosso plano de estudo tutorado, volume 7, terceiro ano. Vamos dando continuidade à nossa aula de matemática. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de massa. Medidas de massa, você sabe, né, que é fácil você comparar objetos, animais, para você saber qual é o mais leve e qual é o mais pesado. Aqui eu tenho o exemplo do elefante e de um pequeno cachorro. Então, nós sabemos quem pesa mais, o elefante. Se eu pegar um livro e um apontador, eu vou saber quem que pesa mais. Mas existem situações que não é possível comparar qual é o mais pesado. Então, por isso, nós devemos utilizar a balança. Quando a balança ela fica desequilibrada, um alto e outro baixo, geralmente o mais pesado ele vai descer mais. Quando a balança está em equilíbrio, significa que as duas medidas estão equilibradas, elas têm o mesmo peso. Vamos lá para a nossa medida de massa. O quilo ele é representado por kg, a grama pelo G e a miligrama por mg. Então, é preciso saber que 1 quilograma, ele corresponde a 1000 gramas. Então, 1 quilo de maçãs corresponde a 1000 gramas de maçãs. E também, se eu dividir 1 quilograma, vai corresponder a 500 gramas duas vezes, que vai ser igual a 1000 gramas, que correspondem a 1 quilograma. Então, agora na nossa atividade, nós vamos observar aí na imagem que a Amanda foi às compras com a mãe num comércio do bairro onde mora. Os produtos você conhece que são vendidos nas unidades de medidas de massa? Você conhece algum produto que é utilizado por gramas, por exemplo? E qual é o instrumento que eu uso para pesar esses alimentos? Então, nós falamos ali que é a balança, né? Então, você vai observar os diferentes tipos de balança usados no dia a dia. Na atividade 1, João é feirante e ele usa uma balança digital. Qual é a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Na atividade B, Fabiana é farmacêutica e ela usa uma balança analítica. Qual é a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Balança analítica, ela é um tipo de instrumento utilizado em laboratório para medir o peso, né? Também para medir peso. Mas tem balança analógica e tem analítica. Uma é utilizada num local e a outra no outro. Geralmente, a analógica é utilizada mais em feiras, em mercados, e a analítica já é mais ligada à área da saúde. Eduardo é um pediatra, então ele usa uma balança médica. Então, você vai observar aí na imagem qual que foi a unidade que apareceu nessa balança. Já na atividade 3, você vai completar as lacunas com a unidade de medida de massa mais indicada para expressar o peso desses objetos. Então, aí nós temos 3 objetos. Essa pena, ela pesa 100 o quê? 100 quilos, 100 gramas. E esse lápis? Qual que é a unidade que melhor que vai representá-lo? E a mochila? Na atividade 4, você vai comparar o peso de 2 objetos usando uma balança de 2 pratos como esta. Ela está em equilíbrio quando os pratos estão alinhados, ou seja, estão na mesma altura. Isso acontece quando os objetos que estão nela têm os pesos iguais. Júlia colocou seus brinquedos numa balança. O urso de pelúcia que pesa 180 gramas. A bola tem peso maior ou menor que esse urso? Já na atividade 5, Jairo vende frutas na feira e ele usa uma balança de 2 pratos. Você vai escrever o peso dessas frutas que representam a seguir. Certo? Então, você vai observar os desenhos, olhar as medidas dele e vai dizer qual que está mais pesado
se a balança está em equilíbrio ou desequilíbrio, certo? Então, eu te encontro na próxima aula.